Bom, minha gente, essa live foi feita no Instagram e está aqui no YouTube para um assunto muito sério, que é sobre o princípio, a queda. E vai chocar muita gente, eu sei. Vai realmente chocar muita gente. Inclusive, muitos líderes, pode ser até que fica horrorizado, alguns não. Na verdade, a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa bem séria. A Bíblia, ela é uma junção de tudo que os homens viveram na Terra, do passado. E em cada época, em cada século, em períodos, tempos, existiram homens e mulheres de Deus que se dedicavam em ser pessoas honestas, que procuravam a paz, que queriam servir ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Mas havia um povo que no princípio não quis obedecer a Deus. Se misturou com outras nações e contaminou toda a terra. Por isso o Senhor vem fazer uma prestação de contas com Babilônia. Lá em Apocalipse você vai ver Deus falar sobre Babilônia. É claro que ela não existe. A construção, aquele poder babilônico visível do passado não existe. Porque todos os antepassados não existem mais aqui nesta dimensão. Então, a posteridade, a descendência, os filhos dela contamina toda a terra. E Deus realmente vem fazer uma limpeza na terra para poder entregar ela aos santos do Altíssimo, como está escrito no capítulo 7 de Daniel. Não só ali. Eu vinha para falar sobre o assunto da besta, mas eu não posso falar sobre a besta e a sua imagem, porque vocês precisam entender quem é a imagem. E vocês costumam olhar para a Bíblia, voltando ao assunto da Bíblia, como um livrinho que a parte profética dele é só Apocalipse. Mas não esqueçam quando Isaías vai dizer que o início revela o fim. Você olha para Gênesis de uma forma equivocada. E você olha para toda a Bíblia para personificar. Precisa entender isso aqui hoje. Sabe o que é personificar? Personificar é quando você vai ler uma história e você, na sua mente, quer imaginar, criar, porque é típico do cérebro fazer isso. Como é que foi? Como é que é? E com as suas próprias conclusões, principalmente isso no passado, que os homens eram mais de pesquisar porque não tinha equipamentos eletrônicos dessa forma para a inteligência artificial, para estar ali pesquisando, Google, essas coisas, as pessoas eram mais, esforçavam mais a sua mente e, digo mais, elas eram de fato inteligentes e entendidas. Porém, o conhecimento humano não tem como alcançar a dimensão espiritual, arraigado na sua própria carne. Precisa se libertar disso para poder entender o físico de uma forma leve e natural como Deus fez, reconhecendo você mesmo, seu erro, para poder enxergar o mundo espiritual em Deus. A partir do momento que você deixa o seu eu e reconhece a sua queda, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foi. Guarde isso, essa palavra, que vai fazer muito sentido aí quando eu começar a ler. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Então, o ser humano achou que ele sabia mais do que o Criador. O ser humano sempre quis ser um Deus.
E de fato todos têm corpos celestes, porque essa morada, ela vai passar. Há uma morada eterna num corpo incorruptível e imortal. E isso aqui é uma longa história, a gente vai chegar nesse assunto e preciso falar sobre esses assuntos. Eu vou ter que tomar cuidado com algumas palavras por causa dos algoritmos daqui, por conta de tudo que é ouvido, é bloqueado automaticamente, então tem que tomar cuidado com algumas palavras. Então, da forma que os homens entenderam no passado, e falo mais dos cristãos religiosos, porque cada servo de Deus viveu aquele momento onde eles tinham que escrever, porque eles não tinham como tirar fotos e guardar em arquivos de vídeos as coisas que aconteceram para gerações futuras. Eles eram tão preocupados com o futuro, então eles escreviam. Era por este motivo que eles escreviam. E Deus fazia e dizia até aos profetas: façam, deixe lá no rio Eufrates, guardem em pergaminhos, era escrito em peles de animais, em muitas outras coisas, pedras, para poder deixar para as outras pessoas o que é que se passou naquela geração, para elas não serem enganadas. Mas sempre existiu gente corrupta, e essas pessoas começaram a usurpar da verdade. Então, pessoas da geração futura só sabiam, em parte, o que se tinha deixado ainda como arquivos, ainda que escrito em pedras. Então, essa era a preocupação dos servos de Deus, de relatar por meio de cartas. E a Bíblia é uma junção de tudo isso, mas inspirada pelo Espírito de Deus. Por quê? Para uma história mirabolante, inspirada pelo Espírito, não. Por homens e mulheres que tinham o Espírito de Deus e eram guiados por Deus, onde o Senhor direcionava a vida dessas pessoas a orientar o que seus irmãos e o que eles mesmos deveriam fazer. Então nós vamos ter profetas, alguns sacerdotes, alguns anciãos, alguns homens e mulheres que Deus separou para tal coisa. E essas pessoas seguiam justamente isso, as orientações de Deus, e escreviam para gerações futuras. E com muito custo, porque essas pessoas sempre foram sofridas, perseguidas. E muitas vezes elas eram colocadas em prisões por falar sobre Deus. Então, com muito custo e muito sofrimento, essas pessoas deixaram na história tudo que elas vivenciaram com Deus e tudo que o povo fazia na época. Só que quando olharam para a Bíblia, quiseram personificar, porque o tempo foi mudando, as leis foram mudando, poderes governamentais do mundo foram mudando. Então, o homem cada vez mais tendo poder, assim como os reis no passado, até hoje, se acham deuses. E aí o que acontece? Não pode ficar isso, a lei tira isso. Tem coisas que nós nessa geração não sabemos, entendemos como verdade sem saber. Comemos coisas que não sabemos nem como é que eram no princípio. Estamos em territórios que não sabíamos como eram séculos e séculos e milênios lá atrás. Imagina, nós estamos milênios à frente de um povo que lá atrás tem uma história primitiva e a gente nem sabe como é que é, porque relatado em livros não dá para se dizer é verdade. E talvez você diga assim, e por que você acredita na Bíblia? Fique nesse canal, fique nessa página, você vai ao longo do tempo vendo por quê. Porque a história que está escrita aqui por pessoas que vivenciaram foi o próprio Deus na vida delas. E isso é expressado até hoje. E digo e volto ao assunto, que o princípio revela o fim. E aí eu chego no ponto exato, depois que eu dei essa explicaçãozinha. O ponto exato de que porque essa personificação ela é perigosa e errônea. Porque vocês olham para a Bíblia como um livro que já passou. E vocês só olham para Mateus, de Mateus até Apocalipse como um Novo Testamento é o que vale. Tudo que está aqui
necessariamente é o que deveria estar e foi permitido por Deus. Os livros que foram recolhidos e que estão guardados no Vaticano, em vários outros lugares, a esconderijos secretos, para que a humanidade não veja, não tem problema. Eu afirmo a vocês que o que foi ocultado entre palavras de versículos, eles estão todos aqui. E a Bíblia não foi escrita para ser rasgada. Por isso que quando você olha, tem pessoas que dizem, assim como eu no passado, não entendia. Ao ler, que difícil, quando era criança muito mais. Que coisa difícil. E eu agarrada no livro dos profetas, e um dos livros antigos do Pentateuco, sem ser os profetas, o livro de Esdras, eu ficava encasquetada com aquilo ali, de tanta gente que entra, quem não entra, quem entra, quem não entra, quem entra, quem não entra, e ficava, levava para a escola, sentava na areia e ficava com a minha bíbliazinha lá encostada na parede e lendo a Bíblia, para poder entender o que era que estava escrito ali. E Mateus 24 era o meu foco, era Esdras e Mateus 24. Depois um dia eu faço uma live, um vídeo falando só disso aí para você depois, quando Deus me abrir os olhos, para você já pode ir lendo que você tem o Espírito de Deus, você vai entender. E aí é sobre os versículos estarem em parábolas, tudo aqui é em parábolas e enigmas. Porque se tivesse dito expressamente, abertamente, quem era a besta, a imagem, o falso profeta e o anticristo, essa Bíblia não estava aqui. E é o motivo de ser caçada até hoje. Até em celular você não baixa. Tem países que você não pode baixar ela no celular. Porque aqui tem a verdade, minha gente. Só que não é todo mundo que vai enxergar. E mesmo às vezes, por isso que a palavra de Deus é assim, mesmo falando, não vão compreender. Tendo olhos, não vão enxergar. Para não achar o caminho. Mas isso não só acontece agora. Isso aconteceu. E o maior problema é olhar para Gênesis como algo que foi uma criação do mundo apenas. De fato, a Bíblia tem duas situações. O físico e o espiritual. O espiritual é mais real do que o físico. Porém, sem entender o físico, não compreende o espiritual. E é fato. Por isso o Senhor falou sobre isso. Vocês não conseguem entender nem o que acontece aqui agora, quanto mais entender as coisas espirituais. Então, preste muito bem atenção. Vai chocar, eu sei. Aqui na minha casa eu não posso nem falar um assunto desse. Nem no meio da família, que o pessoal vai dizer assim, você é um herege. Mas eu não me importo. Jesus, sendo o próprio Deus, foi chamado de herege. E diziam que ele expulsava demônios por demônios. E que ele tinha Beelzebul. Enquanto mais eu, uma mera mortal. Mas é sobre Israel. É sobre o povo do princípio, sobre os filhos de Jacó. Quem que caiu? Foram eles. Ah, mas no princípio eles nem eram Israel. Não. Jó viu isso. A história de Jó mostra isso. E para a gente começar do começo, eu preciso caminhar por aqui para você entender. Então vamos fazer uma oração breve. Pai, no nome de Jesus, eu estou diante da Tua presença, Senhor. E eu reconheço que sem Ti eu não posso falar nada. Não há nada de bom em nós. Nem correndo, nem deitado, nem subindo escadarias, nem carregando cruzes de madeira, nem amuletos da sorte, nem velas, nem jejuns podem nos livrar de quem somos. Mas o Teu sangue, o Teu sacrifício nos liberta. E o Teu reino nos rege com o cetro de ferro. Ei, Senhor, precisamos tanto de Ti. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz para a gente achar o caminho. Porque Tu és a árvore da vida e que foi retirada
da terra dos viventes, para nos trazer agora um fruto verdadeiro. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por fazer tudo perfeito e por revelar aos pequeninos a verdade da tua palavra. Graças eu te dou, Senhor. Amém. Abre os olhos espirituais, Senhor. Eu tenho consciência, tá? Do que Deus tem me falado é algo fora do comum. Fora do comum. Por isso vai chocar muita gente. Eu peço que vocês sempre comentem aqui embaixo. Encham de comentários. Pode até botar versículos. Sabe por quê? Para o Instagram entender que essa página precisa ser visualizada. Eu não me importo se vai aparecer gente me xingando aqui mais não, tá? Já estou preparada para isso. Igual meu filho me mostrou um negócio, disse assim, paus e pedras podem machucar meus ossos, pode quebrar meus ossos, mas palavras não me destroem. Então, escritas muito menos. Podem comentar. Então, vamos lá. E vão no YouTube, nem que vocês dêem uma visualizada, curte lá, compartilha, para poder a gente engajar isso. Porque é sério, minha gente. Tu acha, eu fico maquinando. Eu faço as minhas coisas do meu dia a dia. E quando eu fico presa nisso, me dá um desespero. É sério, porque eu sei da importância que tem eu entregar essas mensagens. Eu não vou retroceder. Eu preciso entregá-las. A minha vida é de Deus. Eu nasci para isso. Para entregar o que estava oculto. Em todos os momentos, Deus enviou profetas. E não ache que não existe mais profetas. Todos que são filhos de Deus são profetas, porque profeta é que carrega o espírito da profecia, o espírito da verdade, a voz da verdade, a voz de Deus, o selo na fronte, o espírito do próprio Deus. Aí você olha para a história de Moisés e vai lembrar que Moisés, quando se sentiu sobrecarregado de carregar uma nação com ele pediu a Deus para resolver aquele problema que ele não queria. E Deus mandou separar 70 anciãos para descer sobre eles parte do espírito que estava em Moisés, que era o espírito da profecia. O mesmo que estava em Elias, o mesmo que estava em João Batista. E quando diz assim, até Elias o profeta, porque era dos profetas que anunciava a respeito de Jesus. Terminou ali, por esta questão. Mas continuou depois que Jesus ressuscitou e que ele foi levado aos céus, continua mais forte porque está dentro do santuário onde Deus habita, porque ele não habita em templos feitos por mãos de vocês, homens. Então vamos lá. Chegar no ponto exato. Vocês olham para a história de Jó como prosperidade o tempo inteiro. Eu já falei, sempre falo aqui, mas como isso vai para o YouTube e tem gente nova sempre chegando, eu sempre vou ter que repetir as coisas. Vocês olham para a história de Jó como um livro que é só para... Vocês, olha só o que vocês fizeram com a história de Jó. Alguns de vocês fizeram, e o que eu cheguei a fazer na minha vida, porque eu era instruída por pastores, eu estou instruída pelo Espírito de Deus. Não por dogmas, como não vista isso, não coma aquilo, não corte o cabelo. Isso não vai te salvar, porque se isso pudesse te salvar. Se um brinco pudesse te salvar, se tu dissesse assim, não vou usar mais brinco. Se ele pudesse refrear a tua língua, não existia lei divina. Jesus não precisaria ter morrido. Se um batom, se uma bermuda pudesse fazer tu se santificar no teu coração, Jesus não precisaria ter derramado o sangue puro dele. Mas nada que você e eu possa fazer muda essa história. Só o Espírito convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e da glória de Deus. Então vamos lá para a história de Jó. Vocês pegam a historinha de Jó, simplesmente para pegar textos isolados e dizer nas vossas pregações nas igrejas de pedras. Olhe! A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira.
Profetize aí, lembra de Jó? Cresci vendo isso. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo e depois ele prosperou. Vocês não entenderam a história de Jó mesmo, né? Precisa entender. Sabia que você quer entender a Bíblia? Comece pela história de Jó. E digo mais, não esqueça de Salmos, que vocês amam deixar aberto na Salmo 23 ou 91, como um amuleto da sorte. E essa palavra aberta, ela tem poder de qualquer forma, porque quem lê e deixar descer para o coração vai ser transformado. E ainda que a palavra de Deus saia da boca de uma mula ou de um bandido, nunca rejeite, porque é a palavra de Deus. Sabe por quê? Ela sempre vai fazer efeito. Por isso que o apóstolo Paulo na prisão, preocupado com os que vinham pregar o evangelho por meio de desejos carnais, financeiros e qualquer coisa, vaidade, ele ficou triste, talvez até enciumado, de ver aquelas pessoas podendo ter a liberdade de falar desse Deus, mas falava por interesse. E apóstolo Paulo, com todo o Espírito de Deus e desejo de entregar aquela mensagem genuína, cheia de amor e verdade, não estava podendo mais porque estava aprisionado por causa dos religiosos sacerdotes de Israel. Os judeus, que decidiram servir a uma religião do judaísmo, daqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus. E aí, apóstolo Paulo vendo aquele povo, né? Tem um caminhar por aqui para vocês entenderem o que eu vou ler hoje. Fica aí. Ele preocupado com aquele povo, ele ainda não entendia. Deus estava protegendo a palavra através de escrita. E as cartas dele falam demais. E ele, lá dentro, conseguiu instruir muita gente. Apóstolo Paulo, dentro daquela prisão, estava sendo guardado para poder conseguir preservar ainda mais a vida dele no tempo que ele ficou. E espalhar a verdade. E instruir homens e mulheres, jogando sementes que iriam germinar no futuro. De geração em geração até os dias de hoje. Glória a Deus. Mas ele pensou, não, deixa esse pessoal falar, não importa se é bandido, não importa se está falando por interesse, não importa o que estão fazendo. Quando falarem, alguém que tiver uma terra fértil, um coração apto, pronto a reconhecer os seus erros, vai receber essa palavra. Os olhos serão abertos e os ouvidos vão compreender, porque serão abertos. E, digo mais, essa história de Paulo dá uma outra história, muito profunda, inclusive. Na verdade, toda a Bíblia, onde você bater os olhos, ela é uma profundidade que Deus nunca fez nada sem sentido. Mas o ser humano vive de qualquer maneira. E acha que por não comer, não beber, não toque, não faça isso, não faça aquilo, ele vai ser santo. Nunca. O único que tem o poder de santificar a vida do ser humano é o Espírito de Deus. Quando o homem acha que ele, por vestir um terno, está pregando no mundo inteiro, ele acha que ele é o salvo, ele cai numa vaidade. Porque a salvação não é desta forma. Isso já é um outro assunto, teria que entrar numa profundidade também. Olhando para a história de Jó, você vai ver que lá no final, Jó interrogava muito a Deus. Ele se achava assim, que ele não tinha o porquê de passar por aquilo que ele passou. Mas a história dele estava mostrando, a história de Jó estava mostrando Israel. Estava mostrando o povo do princípio. Quando eu falar o povo do princípio, eu estou me referindo àquele povo que ia ser separado para ser o futuro Israel. Era um povo que já buscava o Criador e que Deus se apresentou a eles através de Abraão. E desde o princípio, antes de Abraão, Deus já se mostrava no meio dessa criação
Como exemplo, Adão e Eva. Toda vez que eu disser o povo do princípio, é o povo que Deus estava de olho neles por ter um coração que queria fazer o que era justo e correto, que não tinham se misturado com a serpente, que não tinham sido contaminado. Então, quando você olha para a história de Jó, veja o povo do princípio, que se achava que era certinho demais, como Israel. E que nada poderia acontecer com ele. Porque ele fazia certo. Não, eu faço certo. Você vai ler Jó e veja. Que ele vai dizer que ele agia correto. E ele vai perguntar a Deus até que Deus comece a interrogá-lo. E quando Deus começa a perguntar se ele construiu os céus, construiu as coisas, só falta Deus dizer, você não é um Deus, que Deus fala. E Jó tinha medo de quê? De que o castigo de Deus caísse sobre a vida dos seus filhos por viver de uma forma desordenada. O que é que acontecia lá no princípio com o povo do princípio? Dos Pentateuco, lá dos antigos, desde Gênesis, entrando pelo livro dos profetas. Povo do princípio. Se interrogava por que vinha tantas destruições. E tinham medo que não sobrasse ninguém dos seus filhos, da sua descendência. Que era uma das coisas que Jeremias fazia. Chorava porque não entendia. E que Daniel queria compreender por que esse povo era tão destruído. Jó também. Jó olhava e tinha medo. Então Jó ia apresentar sacrifícios no lugar dos seus filhos. Pensando ele que Deus iria aplacar a ira através dele, fazer sacrifícios no lugar dos seus filhos. Sacrifícios de coisas, de paus e pedras, sacrifícios de holocaustos, de coisas, como Caim e Abel apresentou no princípio, não muda caráter e coração. Você vê pela história de Caim, que já é uma história muito profunda também para se entrar um dia. Porque toda a Bíblia é um espelho que reflete o futuro verdadeiro do ser humano. Nós não estamos aqui na Terra para brincar. Vamos viver um dia de cada vez. Mas a profundidade é bem profunda mesmo. Então Jó apresentava sacrifícios para... Não vinha destruição, porque ele sabia do que os filhos faziam. E assim é a história do povo do princípio. Para não te falar um nome, entenda. Vou falar só uma vez. Para não ficar falando e não ter problemas. Quando eu disser o povo do princípio, está relacionado a Israel. Está relacionado a Jerusalém. Está relacionado à Líbia. A toda aquela parte do Oriente, do Irã, do Iraque, daqueles territórios. Está lá onde é o rio Eufrates, onde Deus vai mencionar o tempo inteiro que é o lugar de onde Abraão saiu, aquele povo. De onde Abraão, parte ali da Líbia, parte do Egito, o Egito em si, povo do princípio. Onde tudo começou, na beira do Eufrates, onde estão os 4 nações do princípio. Que vocês dizem que são os demônios bichos que vai sair vindo, mas é nação. Quando diz só os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, é sobre nações. Sobre pessoas dominadoras. E desde o princípio. Não importa se impérios caíram. Daniel viu isso quando Gabriel explicou para ele. Mesmo saindo todos esses impérios, eles vão se juntar. Não se ligam. São reinos divididos. Isso já é outra história. Para a gente não correr para lá. E eu não confundi aqui. Então, Jó tinha medo. Jó tinha medo que eles caíssem no pecado. Na destruição. Porque pecado ele já estava. Então, quando você olha para essa história de Jó, você vê o povo do princípio, alguns fazer a verdade, prezar pela verdade, e os filhos não. Chorar e pedir, por favor, Senhor, como Jeremias, como Daniel, como Ezequiel.
como todos os servos de Deus. E Deus destruir e prometer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque vocês não estão entendendo o projeto de Deus. Fica aqui que eu vou explicando. Eu não vim pregar o evangelho para ganhar likes, não. É para entregar a verdade. Embora ela vai causar muito. Eu não estou preocupada com isso. Eu preciso falar, porque o tempo já está findando na Terra. As coisas do mundo estão se encaixando. Vocês precisam entender tudinho direitinho, antes da besta dar seu checkmate. E aí, o povo do princípio, quando você olha para a história de Jó, vai falar da rebeldia dos filhos do povo do princípio, olhando para os filhos de Jó. Vai falar em Jó, de Jó, como um povo que teme e que era pouquíssimo. Ezequiel 14, versículo 19 diz assim: ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida. Então, na história de Jó, eu estou lendo Ezequiel 14, tá? Na história de Jó, Jó procurava ser justo. Seus filhos não. Então o sacrifício que Jó apresentava não resolvia nada para os filhos. E a história todinha do livro de Jó, lê ele todo. Não é só ele não, tá? Salmos também. Gênesis revela o fim do mundo. Meu Deus, como assim? É verdade. Eu vou ter que fazer uma live sobre isso. Calma que a gente chega lá. Revela o fim. De fato. E Apocalipse é só um resumo que João viu de tudo que aconteceu no passado. Para que o povo ficasse ciente. Eles se sentiam obrigados a escrever para gerações futuras de tamanha corrupção que existia nas gerações até hoje. O que vai ser dessa geração que escreve tudo no celular? É bom continuar escrevendo nos papéis. Mas claro que essa geração não tem muito tempo. Não. Vamos lá. A história de Jó vai mostrar o povo do princípio, como é que era. Que seus filhos rebeldes e que alguns que viviam honestamente cultuando a sua vida a Deus no seu corpo, sendo pessoas verdadeiras, não voltadas à mentira, prezando pela vida do seu semelhante, amando o seu próximo, fazendo bem, não derramando sangue, inocente, que era isso que o povo do passado vivia fazendo. Os inocentes tinham tudo derramado. Então Deus olhava as destruições que eram causadas pelos próprios homens. Deus não se agradava. Exemplo maior de todos, Caim e Abel. Por causa da inveja. Era inveja. Sabia que a história de Caim está totalmente anexada, incluída, entranhada em Isaías 14? E sabia que a história de Gênesis, a história de Isaías 14, Ezequiel 28 é a história do povo do princípio? E que não se refere ao diabo? E você precisa entender quem é o diabo.
Isso aqui vai ser uma bomba. Então, quando você olhar para a história de Jó, entenda que Deus estava falando sobre o povo do princípio. Deus estava mostrando ali que o povo não queria fazer sacrifício como Jó, que se preocupava em agradar a Deus. Mas só que Jó olhava e dizia assim: por que destruiu meus filhos? Por que destruiu tudo isso? Eu sou uma pessoa boa, eu apresento meus sacrifícios, eu faço tal coisa, eu faço isso. Vai ler a história de Jó que ele vai dizer isso. E Deus vai interrogar a Jó. Quando Deus começa a interrogar a Jó e dizer para Jó: olha, você fez os céus? Foi você que fez o Leviatã no oceano? Foi você que fez isso? Foi você que fez aquilo? Foi você? Você não fez nada, você não é um Deus. E não é por causa do que você faz que você vai salvar seus filhos, sua descendência, seu povo do princípio. A mesma coisa sucedeu não só com a história primordial de Jó, mas com todos os que viveram as gerações futuras, que eles próprios, servindo a Deus, não poderiam purificar ninguém. Deus estava mostrando: vocês podem ter um homem e uma mulher, criar ele em toda a ciência religiosa judaica, e ele fica voltado às religiões, ele não vai ser purificado nunca. Porque leis não mudam coração. Sacrifícios não mudam. Por quê? Por quê que o sacrifício de Jó para os seus filhos não foi aceito? Porque nunca foi sobre sacrifício. Não use isso, não coma aquilo. E você vai ver Paulo falar sobre a lei. Você vai ver os apóstolos falar no Novo Testamento sobre a lei. E inclusive adverter sobre os seus irmãos que não creram que Jesus era o Filho de Deus. Vim dizendo que amavam a Deus. Nós adoramos a Deus, venham. E querer usurpar, fazer com que eles se calassem a respeito do Cristo, porque eles não acreditam que ele é o Messias, e eles advertirem sobre eles, para eles não caírem nas práticas antigas. Você vai ver muito isso no Novo Testamento. Os apóstolos advertir com cautela o povo, observar, para eles não voltarem aos rudimentos antigos e acreditar em todos os profetas que vinham em nome de Deus, mas porém negando que Jesus era o Messias. E a preocupação desses apóstolos era justamente que eles entendessem que o sacrifício de matar ovelhas não purifica o coração do homem. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque era por causa do coração dele. Deus via em Jó um homem que era temente a ele. E nunca foi sobre apresentar, é sobre compromisso. Quando Deus via alguém cuidar daquela ovelha para que ela não tivesse nenhuma mácula, observar ela, se ela não estava ferida, machucada, porque estava se dedicando. Deus, alguém que tem uma disciplina de cumprir estatutos, é alguém que está sempre se policiando em não fazer o mal. Então, quando Deus aceitava aquelas pessoas que tinham o prazer de oferecer os sacrifícios, de se apresentar, é porque dentro do coração daquelas pessoas havia mudança, que era sempre o que Deus quis fazer com o ser humano. Glória a Deus. Então, os sacrifícios que Jó fazia não podia aplacar a ira de Deus sobre os seus filhos. Porque seus filhos bebiam, comiam, festejavam, viviam de qualquer forma. E não tinham um coração circuncidado. Um coração amável. Um coração bom. Coração nem bom. Um coração, na verdade, quebrantado. Voltado a obedecer a Deus. Por isso você vai ver aqui no futuro... Você vai ver aqui na história de Ezequiel. Quando ele viu Deus dizer, você lê Ezequiel 14, Deus vai falar sobre todas as coisas erradas que o povo do princípio fazia. E aí Deus vai dizer que eles eram condenados.
O tempo todo a Bíblia vai condenar o povo da serpente, do princípio. Pela rebelião que causaram. Este é o povo da rebelião. Nós somos como corpos celestes, estrelas caídas. E que a estrela da alva, que é Jesus, veio para erguer. E estrela da alva é uma hierarquia. E a Bíblia mostra isso. Nós somos estrelas. Corpos reluzentes. Caídos. Destituídos, retirados. Destituir é estar, não está mais. O Instagram tá tirando a irmã da live. É porque é a verdade, né? Irmãos, às vezes eu acredito que vai chegar um momento que eu não vou conseguir falar mais com vocês. Porque isso não só acontece aqui, como também no YouTube. Eu creio que vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais falar com vocês. Porque o que eu tenho falado não é comum. E é a verdade. Se isso que eu falo fosse qualquer coisa, certamente eu não era tão perseguida nessas lives. Mas o que falo é verdade. E eu ainda vou chegar no assunto de Isaías 14, que eu preciso falar sobre a imagem. Mas eu não posso entregar sem vir por aqui. Então, você vai ver que os sacrifícios, Deus vai dizer aqui, olha, nem que Noé, Daniel e Jó estivesse aqui agora, eles poderiam salvar vocês, Israel, povo do princípio. Sabe por quê? Porque eles eram tementes a mim. Eles se apresentavam a mim. Eles se debruçavam na minha presença. E não eram os objetos que eles traziam. Era o interesse que tinha na alma deles. E Deus via isso. E por causa de Deus ver isso em Abel e nos restantes do povo do futuro, das gerações futuras, que ele viu em Abraão, que ele viu em Daniel, que ele viu em Noé, que ele viu em Jó, que ele viu em todos os servos de Deus, todos homens e mulheres, por causa daquele interesse, foi que Deus preparou esse plano perfeito aqui da humanidade. Então, a história de Jó não é para você pregar sobre riquezas terrenas. A história de Jó vai mostrar o futuro de um povo, onde Deus vai dizer, você procura fazer o que é certo, se apresenta a mim, mas os seus filhos vivem deliberadamente de qualquer forma. Então não adianta você apresentar nada por eles. E nem vocês criando uma religião e colocando as pessoas num cabresto e ensinando elas a ser religiosa, ensinando ela a lei. A lei não salva, a religião não salva. Mas um coração quebrantado move o coração, move a vontade de Deus sobre sua vida. E era isso que eles tinham, era isso que Abel tinha. Não era a maior oferta. O que a mulher, quando vai levar uma moedinha lá, era sobre dinheiro? Era sobre o desejo de ofertar a Deus. É sobre querer, se esforçar, sentir. É sobre isso. E sempre foi sobre o ser humano. Então, a história de Jó, todinha, e a história de todas as canções escritas nos Salmos de Davi, no livro de Salmos, a história de Davi, os cantos e os poemas que existem ali, reflete toda a história, do princípio até o fim. É profético. Só que quando vocês vão pegar a Bíblia, vocês pegam a história de Jó para pregar prosperidade, os Salmos para abrir em prateleiras.
Gênesis para dizer a história como foi feito as árvores, as pessoas e o mundo, os peixes, o mar. Só isso. Vocês enxergam exatamente só isso aí. A maioria. Só que não é. Porque a Bíblia foi escrita dessa forma. Que algumas pessoas até dizem assim, eu leio e não entendo ela. Outros acham que entende, porque lê com o seu próprio entendimento. A Bíblia não é lida, compreendida com o nosso entendimento. Ela é examinada, o Espírito Santo de Deus mostra. E não é, como eu já falei aqui, eu vou começar a comer Bíblia para poder descobrir. Não. Você vai ler a Bíblia porque você ama, porque você quer que Deus te mostre com toda leveza aquilo que realmente importa para você compreender e ser salvo por causa da palavra. Por isso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É porque nela está a verdade, que tira você da escravidão desse mundo, de achar que alguma coisa que você use ou deixe de usar, que você suba escadaria, que você faça procissão, que você pague penitência, isso não vai mudar seu coração, não. Porque, como eu falei no início da live, se um brinco pudesse refrear a tua língua, Deus mandava seu corpo todo ser de brinco. Deus teve que se fazer homem para poder mostrar. E aí já é um outro assunto que precisa entrar, mas a gente caminha por aqui. Então a sequência dessas lives, ela será sobre entendimento, porque nós estamos num período que agora precisa ser revelado e vocês vão entender pelos acontecimentos. Algumas pessoas vão chegar aqui, não vão entender, vai ficar com raiva, vai falar o que quiser, mas a verdade tem que ser dita e eu não me importo. Paus e pedras não vão poder. Paus e pedras que poderia fazer alguma coisa, mas palavras e escritas não vai mudar nada na minha vida. Então, vamos lá. Aí eu digo para você, Gênesis, capítulo 3, a queda do ser humano. Aí vocês dizem, o diabo, foi a serpente, o diabo. Toda vez que você lê Gênesis 3, você precisa compreender o que diz Apocalipse 12, Isaías 14, Ezequiel 38 e tem mais capítulos que eu não me recordo. Estão todos na Bíblia. Aí a gente vai voltar aqui para Gênesis 3, mas agora vamos começar Isaías 14. Mas antes da gente ler Isaías 14, só uma coisinha aqui. Gênesis 2 vai dizer assim no versículo 8: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Ezequiel vai dizer onde é o Éden. O Éden está lá. Perto do... Lá o Eufrates, aquelas regiões, aquele povo. O Éden é a terra. Toda a terra. As coisas saíram, algumas coisas do lugar. Porque os homens se afordaram com muitas coisas. E não adianta dizer que tudo é o diabo. O diabo é real, mas não como uma figura que vocês configuraram aí nas suas criações mental do povo do passado que tentava ilusionar como é que era o diabo. É fácil dizer assim, o diabo tentou matar Jesus, que lá em Apocalipse 12 diz que o dragão queria engolir o filho da mulher e a mulher que estava grávida. Aí personifica Maria e Jesus. De fato. Mas a mulher é a terra. E depois de 42 gerações, Jesus veio. A mulher é a terra. Ela é a costela da primeira criação. Foi tirada
da costela da primeira criação. Porque o segundo Adão é Jesus. É maior do que o primeiro. E ele é um novo mundo. A árvore da vida. A pedra que se desprende sem intervenção humana. O arcanjo que vem como defensor do povo de Deus. A estrela da alva. Na direção do Oriente, sempre no Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis. Você não fica pensando que é árvores de comida, não. Para comer, não. Árvore mesmo, não. À vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida, que é Jesus, a árvore da vida. Ele estava lá. Aí vocês ficam sempre maquinando, né? Mas como que Jesus estava lá? Não, porque eu já falei isso aqui em casa, foi uma confusão muito grande. Disse, você tá louca? Não conseguem, não adianta você brigar aí na sua casa com ninguém. Entenda isso, se você entender, guarde para você. Isso não é para todo mundo. Não queira dizer, igual eu falei com uma irmãzinha muito amada minha, que é sobre a questão de quando Deus olhou para Judas. E eu conversando com ela, eu disse para ela, lembra de quando Deus disse, o diabo está aqui, e é um de vocês? Tem uma história bem... Não é hora disso. Pessoas não estão preparadas para isso. Mas um pouco à frente isso vai ser falado. Porque vai ficar manifesto isso. Lembra que quando Deus falou com Pedro, para trás de mim, Satanás? Ah, não, porque o espírito dele estava lá dele. Não posso me aprofundar nisso agora. Aí ele diz assim, a árvore da vida que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a maioria de nós acreditávamos, porque os líderes das igrejas diziam que era sobre uma árvore, sobre um Adão, uma Eva, sobre uma cobra, uma serpente, ilusionando o diabo, configurando o diabo. Então, Herodes era o diabo. Porque a Bíblia vai dizer que o dragão tentou engolir Maria e José. Maria, José e Jesus. Herodes era o diabo. É o espírito. Tudo de vocês é botar para o espírito logo. Tudo é o espírito. Pedro. A tentação de Jesus. Um dia a gente entra nesse assunto. Agora não é hora. Quem é que de fato levou Jesus? Eu vou deixar a interrogação. No alto do pináculo, mostrou os reinos da terra. Aí talvez você na sua cabeça de ateu, de alguém que não acredita na existência de Deus, sabe por que você não acredita? Porque o sistema religioso do passado trabalhou muito bem na cabeça do ser humano para olhar a Bíblia de uma forma personificada. Por isso que Jesus advertia, não vão com os fermentos do fariseu. Porque eles enchem também de fábulas. E são fábulas. É por isso que alguém muito racional e coerente, ao ouvir alguém que se diz cristão, crente, protestante, religioso, leitor da Bíblia, conhecedor da Bíblia, e quando vai relatar a letra mata. Aí vai dizer assim, que loucura. Uma forma muito ilusória. Por isso que tem gente que não acredita na existência de Jesus. Porque vai espiritualizar tudo. Como é que a pessoa vai entender algo espiritual se o físico ela faz uma fábula? Eu espero que vocês consigam entender isso, porque é muito sério o que eu vou falar aqui. Estou falando. Aí você vai, levou ele no alto do pináculo. Ai, o diabo, foi o diabo que, quando o apóstolo Paulo disse, eu ia para tal cidade, mas o diabo atrapalhou e a gente não conseguiu chegar.
por acaso o diabo é maior do que Deus? Talvez você, que é o que eu estava tentando falar, ficou sempre perguntando assim, mas se por acaso o diabo queria sentar, por acaso Deus deu poder ao diabo para o diabo usufruir do mundo? Anote que começa a mensagem agora. Talvez você mesmo já se perguntou. O diabo ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Deus deu a ele o poder? Lembra de Jó? De onde vens? De rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Mas também você dá a ele tudo. Deixa eu tocar nele. Quem é o diabo que tem permissão de perguntar? Quem é que nos acusa de algo que a gente faz? Quem é que mata, que destrói as coisas? Quem é que tira a vida do próprio irmão como Caim fez? Caim. Eu vou deixar essa interrogação aqui para você. Porque ainda não é tempo de eu explicar isso aqui. Seria um choque grande. Mas alguns irmãos já enxergam. É só de dizer isso aqui já sabe. E outros, lendo a Bíblia, já começam a entender. É uma profundidade tão grande tudo isso que venho falando. E que o ser humano não estava podendo entender, dar frutos, porque não era tempo. Lembra do fruto da figueira? Jesus teve fome, ele gostaria que aquele povo pudesse dar fruto. Mas não era a época. Coração muito maligno. Teria que ser tratado para poder germinar. Então Jesus amaldiçoou aquele povo, e não só na história da parábola da figueira. Quando ele disse que depois de 3 dias ela estava seca, foi quando ele ressuscitou a maldição. Tanto a maldição como a salvação. Porque em Isaías vai dizer, em um só dia, Sião foi gerada. E foi gerada por meio de Jesus quando ele ressuscitou. E ao mesmo tempo condenada. E Jesus, antes dele morrer e ressuscitar, ele condenou Cafarnaum e Judá por causa de tudo que eles faziam. E ainda ele disse, se os milagres que eu operei aqui tivessem acontecido lá em Sodoma, lá em Tiro e em Sodoma, esse povo estava de pé até hoje. Mas esse povo não subirá. Deus também falou isso, não só na época de Jesus ali. Em Moisés, quando ele disse que eles eram filhos da rebelião, eles eram rebelião, e não entrariam no descanso. Quem foi que causou as rebeliões na terra? Será que é a historinha que a igreja conta, que caíram lá do céu os anjinhos, as estrelinhas de Daniel e de Apocalipse? Porque é lá em Daniel e Apocalipse que vai mostrar isso. Quem são essas estrelas caídas? Quem são esses anjos caídos, não é? Quem são essas estrelas da hierarquia da alva, do corpo celeste? Porque hoje o Senhor de manhã me narrou Isaías 14 e para eu chegar nesse assunto eu tenho que caminhar exatamente por aqui. Mas se eu entrar na profundidade total, ainda não é época. Por isso o Senhor disse assim, ainda tenho coisas que eu gostaria de falar e não posso. Quando Jesus, na parábola da figueira, que ele vai até ela e sente fome, mas não era tempo. Ele amaldiçoa e depois de 3 dias volta a estar seca. Ele estava mostrando em uma parábola real. Israel, povo do princípio, vocês não têm como dar fruto.
Não tem como dar fruto, porque o coração de vocês é maligno. Eu amaldiçoo essa geração. Nenhum sinal será dado, senão o arrependimento. Ele disse, arrependam-se. João Batista disse isso para eles. Arrependam-se. Vocês estão pensando que por ser filhos de Abraão vão herdar a promessa? Produzam frutos dignos de arrependimento, frutos genuínos. Porque Deus pode fazer dessas pedras nascerem filhos. Porque nunca foi sobre religião, sobre rituais, velas, carneiros, ovelhas, sacrifícios carnais. Sempre foi sobre o que você oferece a Deus. Peço que fique nessa live. Quem entrou agora, que eu vi que teve gente que entrou, volte para o início, porque isso aqui é revelação muito séria sobre as Escrituras. Compartilhe essas lives, comentem aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Eu não vim brincar, gente. Isso é muito sério. Eu vejo que as pessoas pegam a palavra de Deus de qualquer forma, mas o que eu venho falando é causa sério. Isso é sério, gente. Então, quando Jesus olha para aquela figueira, ele olhava para Israel. Vocês não dão frutos, não tem tempo, não é tempo, vocês têm um coração muito perverso. Vocês estão preocupados com os acordos que fizeram com Roma. Vocês estão matando os profetas há muito tempo. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Ele amaldiçoou Cafarnaum e Judá. Jesus fez isso. Ele arrendou a outros quando ele vai contar a parábola da vinha. Ele se enviou, o dono da vinha se ausentou do país. Enviou trabalhadores, vocês prenderam uns, mataram outros. Enviou em mais quantidade, vocês prenderam uns, mataram outros. Eu enviei meu filho, pensando assim que vocês iriam ouvir. Ele estava falando dele. E falando dos profetas que eles já tinham derrubado há muito tempo. Inclusive, João Batista, que anunciava sobre ele e eles não enxergavam. Tendo olhos e ouvidos, não podiam enxergar nem compreender, porque era profecia já dada desde Isaías que isso iria acontecer. Porque a árvore da vida era Jesus que estava lá no princípio, dizendo assim, eu sou a árvore da vida, vocês não vão tocar para comer do meu fruto e assim enxergar o caminho, porque eu amaldiçoei vocês. Você está entendendo a gravidade de Gênesis? Gênesis é um livro profético. Gênesis revela o fim. Apocalipse é um resumo de tudo que os profetas viram. Gente, vocês vão me desculpar barulho. Eu tô apartamento primeiro andar. Escuta tudo de todo mundo. É um livro profético. Só um minuto para eu poder tentar. Eu deixei aqui a porta aberta para ficar mais claro. Eu vou só dar uma fechada aqui para poder ver se melhora o som. Ainda bem que eu deixei a luz aqui, porque senão fica escuro, aqui é escuro quando a ponta das árvores que tem aqui na frente. Aí fica escuro. E essas luminárias eu vou até tirar isso, botar uma luz maior. Melhor. Tira a concentração da gente. Live, tudo tira, né? Mas vamos lá. Jesus era a árvore da vida que estava lá. E que ele não deixou ser conhecido por todos. Ele é a árvore do princípio. Quando Jesus olha para eles, ele vai e diz nessa parábola da vinha que enviou trabalhadores, eles prenderam e... Então ele vai e diz, eu vou enviar o filho, ele estava dizendo, eu estou aqui, mas vocês vão repartir minhas vestes, me matarem e ficarem com as minhas riquezas. O que o Senhor da vinha vai fazer quando ele voltar? Arrendar a outra. Estava dizendo voltar de quando? Da onde? Da ressurreição.
Por isso ele conta as parábolas, todas as parábolas que, olhe, eu lembro que ainda em 2021, eu falando com vocês aqui, eu dizia, gente, olhe para as parábolas. As parábolas revelam a verdade. Eu dizia isso o tempo inteiro para vocês aqui. Será que teve gente que foi para as parábolas? A Bíblia inteira é um livro profético. Jesus vai e diz, nas parábolas, o que o Senhor da vinha vai fazer? Arrendar a outros, entregar a outros a promessa, porque Deus jurou que não entrariam no seu descanso. Isso não foi dito à toa. Você acha que de Isaías até Malaquias, tudo que os profetas disseram que eles não iriam entrar no descanso do Senhor e que Moisés disse, Deus disse para Moisés que esse povo rebelde não entraria no seu descanso? Ou você acha que foi da boca para fora? É fato. E isso não aconteceu só na época de Moisés, não. Toda a vida. Mas a história de Gênesis mostra essa época. Porque a Bíblia, ela é, em cada capítulo, ela mostra um pouco de como foi aquele tempo. E dentro dessas histórias reais está a chave que abre a porta para o entendimento. Que é o que acontece em Gênesis. Quando Isaías, ele diz da rebeldia dos pastores e sacerdotes de Israel, e que Deus iria cegar o entendimento deles, e que quando eles profetizarem ia ser da boca para fora, e que Deus não estava com eles o tempo todo. Deus já, não só em Isaías, não. Até no livro de Salmos, na história de Jó, na história de toda a Bíblia. Deus vai mostrar isso. Aí Jesus vai e diz, o que o Senhor da vinha vai fazer quando ele voltar? Arrendar a outros. Que é a mesma coisa da parábola da figueira. Depois de 3 dias, você estará seca. Porque você é má. Por que tu caiu, estrela da alva? Eu acordei hoje de manhã, Deus falando isso pra mim. Narrando Isaías 14 pra mim. Eu abri o olho, antes de eu abrir meus olhos, o Senhor já estava narrando Isaías 14. Eu disse, Senhor. Ele disse, todas as manhãs, todo mundo tem dentro de si aquilo que ele é. E tudo que ele tem que fazer durante um dia. Porém, alguns não o seguem e nem ouvem a minha voz. Seguem o próprio eu. Seus próprios desejos, seus próprios egos, suas próprias vontades são deuses. E o Senhor narrou Isaías 14. Quando ele começou a falar de Isaías 14, ele disse, você vê quem é ela? Eu a amaldiçoei. Ela se contaminou. E os filhos dela saíram misturados por causa do que ela fez. Você não pode olhar mais para Gênesis da forma que te ensinaram. O homem não é maior do que Deus. A religião não salva, ela veio para confundir. Olhando para Isaías,
onde o servo de Deus que mais falou a respeito, ele e Ezequiel, dos sacerdotes e pastores do povo do princípio, onde se preocupavam com franjas de roupas, com primeiros lugares, com não toques, não coma, atavam as costas do povo com fardos pesados de leis severas, sempre associados ao sistema que governa o mundo, dos homens poderosos, reis, mudando tempos e leis, oprimindo o povo e não deixando o seu povo voltar para a sua própria terra. Aí vocês, líderes religiosos, pegam Isaías 14 e diz, isso aqui é sobre o diabo? Não é sobre o diabo. É sobre o ser humano. É sobre o povo do princípio. É sobre a humanidade. E é expressamente para quem Deus amaldiçoou. É claro que ela iria distorcer a história. Ela é a mulher contaminada com o sangue dos santos. Deus amaldiçoou. Jesus amaldiçoou a figueira. Nessa parábola da figueira ele estava dizendo, eu amaldiçoarei vocês por ser essa geração cruel. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus por que ele falava só por meio de parábolas, aí eles entenderam o que é que Isaías tinha falado. Que tendo olhos não iriam enxergar, tendo ouvidos não iriam compreender para não achar o caminho. A mesma coisa que lá em Gênesis vai dizer que a árvore da vida foi tirada do Éden para não comer dela e viver eternamente. Sabe por quê? Porque aquele que come do fruto vive eternamente. Porque esse fruto é Jesus. Essa árvore é Ele. E a Bíblia vai dizer várias vezes que Jesus é a árvore da vida. E que Ele é o caminho. Que só por Ele há salvação. Sabe por quê? Porque não adianta dizer que acredita em Deus, constrói templos de Salomão, procura-se um homem para trazer a paz ao mundo, negando que Jesus é o Cristo. E muitos pastores se associam ao trono da besta, que é Estados Unidos, e a imagem, que é o povo do princípio hoje, que foi criada em 1948. Depois de tanta destruição que causaram no passado ao povo e que até hoje são sufocados pela serpente. E essa imagem até hoje contaminou o mundo. Destrói grandes e pequenos, ricos e pobres. Faz com que seja dada certa marca na mão e na testa. Eles estão procurando o diabo. Todo mundo tem um tempo de viver aqui na terra e fazer o que é correto. Mas, depois que o Senhor chama o espírito que pertence a Ele, o corpo não tem poder para fazer nada, ele cai e entra em decomposição. Mas aquele espírito não volta, a Bíblia diz, para as regiões celestiais e nem volta para cá. Está preso na dimensão. O que será que alguém tão perverso que viveu a vida errada fará? Estando condenado, porque a palavra de Deus diz, quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Ora, quem crê, obedece.
e ouve a voz da verdade, que é a palavra de Deus, porque a fé que agrada a Deus e sem ela é impossível agradar a Deus, é gerada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde será que estão? São os espíritos atormentados, onde a Bíblia vai chamar de mundo dos mortos, os caídos, filhos da rebelião. Mas os que entram no descanso do Senhor, como diz também lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, uns vão se levantar para vergonha e horror eterno, e outros para receber a herança. Quem é esse povo que vai se levantar? Onde Deus diz em Apocalipse, a morte e o inferno devolverão os seus corpos. É outra profundidade que está lá. Eu não olho mais a Bíblia com um olhar humano. Eu olho pelos olhos da fé. É muito sério. Eu nem li Isaías 14 ainda. Eu acho bom eu encerrar essa live, né, para poder ficar salva. E assim eu faço a primeira parte e agora uma segunda parte, porque eu vou jogar isso pro YouTube, senão pode ser que não dê certo de colocar. Então eu vou encerrar aqui pra gente fazer a segunda parte. Esses assuntos aqui que você vê sobre esse assunto aí, não é certo, viu? Eu vou deixar a próxima live com os comentários desativados.